Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, avanço, justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida, daquilo que você tem ciência e daquilo que você não tem ciência. Oramos por justiça nas portas, daquilo que foi travado ou foi impedido de forma injusta. Nós oramos por uma restituição total e completa na nossa vida. E também oramos, Pai, para que haja salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, te convidamos a guiar a nossa vida aqui nessa oração, a nos livrar do mal, a nos livrar dos laços do inimigo, e que o Senhor traga a tua proteção sobre a nossa vida. Que o Senhor traga a tua graça, que o Senhor traga o teu favor sobre nós e nos livre de todo mal e traga vida sobre nós, no nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, é o que nós pedimos a Ti. Graças te damos, amado e doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu e depois eu quero fazer uma oração especial. Nós estamos essa semana orando em favor da justiça total de Deus. Foi o que o Senhor falou comigo na semana passada e eu estou fazendo essa semana. E no final aqui dessa live de hoje, eu estaria apresentando para vocês um dos maiores propósitos que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que tem muita gente buscando uma virada na vida, buscando uma vida extraordinária, buscando um romper de Deus. E é sobre isso. Nós vamos, no final, falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. Então aguarde aí até o fim. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui. E se você puder compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas próximas, faça isso, compartilhe agora essa oração no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar o testemunho da Amanda. A Amanda escreveu para a gente, ela escreveu assim: a paz do Senhor. Temos uma empresa de produtos personalizados e nossas vendas haviam caído muito e em certos horários do dia nossos funcionários ficavam sem pedidos para atender. Eu e meu esposo estávamos preocupados, pensando até em ter que mandar alguém embora. No propósito da carta para Deus, eu pedi ao Senhor que tudo melhorasse, pois nunca tínhamos passado por uma situação parecida. Resumindo, nossas vendas estão muito boas, com muitos pedidos, o sobrenatural de Deus aconteceu. E para quem pensou que é demitir, hoje pensamos em contratar ainda mais. Sabemos que isso é resultado do propósito. Glória a Deus, Ele é bom, gratidão, Deus te abençoe. Você é bênção em nossas vidas. Glória a Deus, como eu fico feliz, viu, Amanda, de ouvir esse testemunho. Isso é uma bênção de Deus, amém? E Deus está abençoando vocês, para vocês abençoarem outras famílias, porque as pessoas que trabalham com vocês também estão sendo abençoadas. Então, glória a Deus, porque a resposta de Deus veio para vocês e veio para todas as famílias. Por isso, você que está me ouvindo aqui, compartilhe as orações, faça propósitos de fé, de oração. É importante quando você começa um propósito, você ir até o fim daquele propósito. Eu creio que isso mostra uma entrega, isso mostra uma renúncia, porque a gente está muito acostumado a fazer o que achamos que tem que ser feito do nosso jeito, mas, sabe, cumprir um propósito, ir até o fim em algo, pode ser transformador na tua vida e na tua família.
Amém? E o Senhor colocou um propósito no meu coração, muito parecido com a carta para Deus em alguns pontos, mas ele é um pouco diferente num sentido. E eu vou falar um pouco sobre ele no final aqui dessa live. Eu quero hoje falar sobre 7 princípios da prosperidade ou da bênção plena em nossas vidas. Em Provérbios 10:17 a Bíblia diz: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Você sabe qual que é o problema de muita gente? Não entende que Deus quer que a gente ande em um caminho dirigido por Ele. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, sabe, de aceitar a disciplina do Senhor, de aceitar que Deus está dizendo para ele: muda a derrota, muda isso aqui, muda aquilo lá, faz diferente isso, para com isso, tem um comportamento diferente, não volta mais para aquilo. Essa é a disciplina do Senhor. Quando o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele fala conosco a respeito de princípios que não podem ser mais quebrados, de cuidados que precisamos ter. E se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, porque pensamos que Deus vai fazer vista grossa para tudo que a gente faz de errado, e não é assim. Deus pode nos perdoar, mas não nos isenta das consequências. Então, quando uma pessoa falha, ela arca com as consequências. Eu e você somos responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que falamos. Você pode até falar uma coisa de cabeça quente. Você pode ser perdoado pela pessoa que você ofendeu, mas você vai ter que arcar com as consequências. E tem muita gente que não aceita a disciplina de Deus, não aceita ser repreendido pelo Senhor. Eu fico analisando quando Davi estava levando um golpe do próprio filho Absalão, e ele teve que sair, senão ele iria morrer, porque Salomão havia tomado conta de boa parte do exército dele. E a Bíblia diz que alguns homens da casa de Saul começaram a jogar pedras em Davi, no exército, a xingar, a espraguejar. E um dos capitães de Davi disse: você quer que a gente dê um jeito nesse homem? E Davi disse: não, se foi o Senhor que está permitindo que ele faça isso, então o Senhor seja juiz, o Senhor julgue essa causa. E eu vejo ali que Davi estava aceitando uma disciplina de Deus, porque Davi havia cometido erros, inclusive de ter permitido com que Salomão retornasse. Então, às vezes, nós temos que ser disciplinados pelo Senhor, corrigidos, porque estamos numa direção que não agrada a Deus, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, é importante Deus nos disciplinar. E com isso, eu compreendo 7 princípios. O primeiro deles é: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Em que sentido isso funciona para mim? Se eu for uma pessoa que segue uma instrução que Deus me deu, sabe, com convicção, com perseverança, eu irei criar um futuro por essa obediência. A obediência da instrução que Deus me deu. Tem gente que está deixando com que direções que Deus deu a ele morram, às vezes por medo, às vezes por insegurança. E vou lhe dizer mais: esse medo, essa insegurança que você tem, está tirando e roubando coisas do seu futuro. Porque quando você não caminha por fé, quando você não caminha, sabe, pela direção que Deus te deu, pela instrução que o Espírito Santo te deu, você está perdendo, está havendo perdas. Por isso, se você segue uma direção que Deus te deu, mesmo que hoje seja difícil de você começar algo, seja difícil de você seguir a instrução, amanhã você vai colher os frutos disso. Eu segui as instruções que Deus me deu lá atrás e hoje eu tenho colhido alguns frutos. Só que hoje Deus também está me dando algumas instruções e que essas instruções, se eu seguir elas vão criar um futuro
de bênção, um futuro extraordinário de Deus para a minha vida. A segunda coisa, descubra seu dom, talento e unção. Deus sempre nos dá algo para começar, sempre. Tem coisas que Deus já colocou em você, mas você não reconheceu. Eu vejo quando as pessoas me pedem conselho, ou quando as pessoas me pedem direção sobre algo, e eu vejo que muitas vezes aquilo que Deus já tem mostrado para aquela pessoa, em grande parte eu já coloquei algo sobre ti. Eu já te dei algo para começar. Todo milagre que aconteceu começou com alguns ingredientes. Por exemplo, na multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, aquela multiplicação que ocorreu por meio de Jesus, mas começou com 5 pães e 2 peixinhos. A viúva de Sarepta, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas esse pouquinho foi o suficiente para começar um milagre, certo? Aquela viúva que Eliseu ajudou, né, que estava endividada, o marido dela havia morrido, e Eliseu perguntou o que ela tinha. Ela disse que só tinha um pouco de azeite. E Eliseu deu uma instrução para ela a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha. E houve a multiplicação, ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida, mudou a vida dela. Ou seja, Deus sempre coloca algo na nossa vida para mudar a nossa história, para mudar o que a gente está vivendo. Em Provérbios 18:16, a Bíblia diz: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Sabe, tem pessoas que têm um talento para desenhar, tem pessoas que têm um talento para cabelo, para, sabe, cortar, pintar, fazer procedimentos no cabelo. Tem gente que tem o talento de maquiar os outros, tem gente que tem o talento de ser um bom mecânico, e às vezes a pessoa não usa aquilo que ela tem, porque ela fica presa, não, mas não é o que eu queria fazer, não é o que eu quero fazer, mas você não está vendo as coisas do jeito de Deus. Às vezes o que você tem é só o começo de algo maior. É que as pessoas não querem começar com aquilo que tem, e esse é um segredo da prosperidade plena. Terceiro, precisar e depender são duas coisas diferentes. Toda pessoa que caminha num caminho de prosperidade, num caminho de avanço, ela não pode pensar que ela depende de uma determinada coisa, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de um lugar. Nós precisamos, mas depender é coisa diferente. Precisar e depender são coisas completamente diferentes. Eu preciso das pessoas, mas não posso depender delas, porque hoje elas podem estar comigo e amanhã podem não estar. E nós ficamos, sabe, muitas vezes desanimados quando alguém sai da nossa vida, porque dependemos daquela pessoa. Você precisava dela, mas não depende dela, porque você pode pedir ajuda para outra pessoa, você pode contratar outra pessoa, você pode se aliançar a outra pessoa. Então, precisar e depender são duas coisas diferentes. A nossa dependência de algumas pessoas é que está trazendo o caos para a nossa vida. A nossa dependência que está trazendo a depressão, a nossa dependência que está trazendo a dor. É que nem quando alguém separa. Tem muita gente que quando separa, estagna na vida. E por que estagna? Porque dependeu de uma pessoa. Precisa daquela pessoa? Sim. Depender? Não. A nossa dependência maior deve ser sempre de Deus. Sempre. De Deus, das suas promessas. E nunca de pessoas. Então precisamos das pessoas, volto a dizer, as pessoas são importantes, são chaves, são conectores, mas nós dependemos de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. A quarta coisa, a atmosfera que você cria determina se as coisas vão fluir ou não. Então tem gente que não presta atenção nisso porque acha que não é importante, mas nenhuma prosperidade plena acontece em um lugar onde há divisões, onde há brigas, onde há ciúmes, onde não estão caminhando para o mesmo lado. As pessoas precisam entender que o ambiente importa. O ambiente importa, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, o ambiente que você frequenta. Sabe, se você não estiver num ambiente sadio, num ambiente que você se sinta bem,
num ambiente que venha corroborar com as suas ideias, corroborar com os seus projetos, corroborar com aquilo que você pensa, na verdade pode ser uma trava na tua vida. Eu já fui em tantos lugares para ajudar pessoas e eu vi ambientes que mais traziam perdas e prejuízos para a vida daqueles que estavam ali do que era um ganho, porque era um ambiente cheio de disputa, era um ambiente cheio de competição e Deus não pode abençoar um lugar, sabe, onde todo mundo disputa com todo mundo, aonde não existe, sabe, um consenso, aonde não existe uma unidade. Você pode ver, os maiores problemas que alguém pode ter na vida vêm de um problema interno, ou é um problema no casamento, ou é um problema de pessoas dentro da empresa que não são leais, ou até mesmo dentro da igreja, sabe, de pessoas que são problemáticas e que estão ali só para causar conflito e confusão. Nesses ambientes, quando os ambientes não estão alinhados para o mesmo propósito, porque uma coisa nós sabemos, ninguém é perfeito. Dentro de uma casa, ninguém é perfeito. Dentro de uma empresa, ninguém é perfeito. Dentro de uma igreja, ninguém é perfeito. Mas a gente precisa andar junto. A gente precisa andar no mesmo propósito, devemos ter os mesmos objetivos. Caso contrário, casa dividida não subsiste. A Bíblia já diz isso, que um reino dividido não tem como prosperar, não tem como progredir. A quinta coisa é o que você permite aumenta. Tem coisas que a gente não pode permitir. Ou seja, deslealdade, traição, confusão, gente que está só nos trazendo prejuízo na nossa vida, não permita. O que você permite aumenta. O que você permite aumenta. Então você deixa uma cobra se criar no seu ambiente, você é permissivo com uma pessoa de estar sempre, sabe, lhe sabotando, estar sempre lhe prejudicando. Você, ao deixar essa cobra viva na sua vida, você está dando espaço para outras cobras começarem a aparecer. Porque é assim que funciona. Então, às vezes, você não quer cortar um mal pela raiz. Sabe, às vezes as pessoas querem entregar tudo para Deus e não querem se posicionar. Não. Deus já deu para nós ferramentas. Deus já colocou caminhos para vencermos certas situações. E se nós não formos posicionados, nós acabamos deixando com que coisas erradas, ervas daninhas, proliferem no nosso jardim, na nossa vida. Corte aquilo que não lhe faz bem. Corte aquilo que está sendo, sabe, um sabotador na tua vida. Nós não podemos ser passivos diante de certas coisas. Sexto, aprenda a soltar aquilo que está errado. Nunca fique apegado a algo que está prejudicando você. Por mais que dê dinheiro para você, por mais que seja bom, por mais que você goste, até uma amizade, se está prejudicando você, Deus tenha misericórdia. Pare de criar cobras. Pare de ser permissivo. Isso não está fazendo bem para você. Faça alguma coisa, reaja. E para encerrar, o que você faz acontecer aos outros, Deus vai fazer acontecer com você. Esse é um princípio. Então, se você é bom para as pessoas, Deus vai ser bom. Se você é justo, Deus vai manifestar justiça na sua vida. Se você é íntegro nos seus relacionamentos, íntegro nos seus compromissos, sabe, o nome da gente, o caráter da gente, ele é também um tipo de pregação. Isso é uma das coisas que eu vou ministrar, inclusive, amanhã, no culto de domingo, que Jesus não pregava só com palavras, Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a maneira como ele era posicionado, é incrível. Eu vou falar sobre algumas coisas amanhã, sobre Jesus, que vai impressionar você. Porque a gente sempre pensa nos sermões de Jesus, mas nunca presta atenção no que Jesus fazia também. As atitudes dele, os posicionamentos dele, como que ele se portava. Gente, vai abençoar muito a tua vida amanhã. O culto que nós teremos vai ser transmitido aqui a partir das 9 da manhã e vai ser uma grande bênção na tua vida. Você nunca vai ler os evangelhos mais da mesma maneira.
Você vai ver como Jesus era, como que Jesus era. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu compartilho com você essas verdades e agora vem o anúncio que eu disse que eu ia dar para vocês. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa live conosco, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E quero pedir que você me ajude a mandar essa oração por um máximo de pessoas que você puder. Olha o que eu ensinei aqui para vocês, o que você faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a você. Então faça acontecer os outros. Chama pessoas para esse, eu posso dizer, esse grande evento que nós teremos, que é esse propósito que teremos a partir de segunda-feira. Então quero pedir que você mande aí para os grupos, mande para a sua família, para as pessoas próximas, para as listas que você tem. Compartilha agora essa oração, porque é incrível o que Deus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração um propósito de 21 dias, chamado Vida Extraordinária. Nós vamos fazer a oração da manhã e a oração da noite da vida extraordinária. E você vai estar orando comigo, deixa eu mostrar aqui para você, e vai apresentar a Deus 7 áreas da sua vida, 7 áreas da sua vida, tá? Então, na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. Aqui, inclusive, na justiça e livramento, você vai pedir livramento do Senhor, você vai pedir justiça contra injustiças feitas contra a sua vida. Se você tem processos em andamento, você vai colocar o número do processo aqui para orar, certo? Na sua saúde, se você tem algum problema de saúde física ou de saúde emocional, você vai colocar aqui relacionamentos, enfim. São 7 áreas. Aqui embaixo, você vai marcar, são 21 dias, e nós vamos fazer com oração e com jejum. E nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida extraordinária, o que nós desejamos, o que vamos pedir, o que vamos clamar, o que vamos apresentar diante de Deus. Você pode baixar gratuitamente, tá? Lá no meu site, tá lá disponível já para você baixar. Vai dar tempo de você baixar e preparar para segunda-feira você começar, tá? Já tá lá disponível para você. E se você não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem baixar, você pega uma folha em branco, você vai anotar essas 7 áreas aqui e você vai apresentar os 21 dias diante de Deus. Amém? E um detalhe, eu estarei em jejum nesses 21 dias também em favor de você. Então por 21 dias, eu estarei de propósito de jejum. Se você puder me acompanhar, me acompanhe no jejum. Se não puder, eu vou jejuar, certo? E o meu jejum não vai ser um jejum total, porque eu não consigo, mas vai ser um jejum parcial, onde eu vou abrir mão, sabe, ou de um café da manhã, ou vou abrir mão de algumas coisas que eu gosto de comer, ou do doce. Eu não sei bem ainda o tipo de jejum que eu vou fazer, mas eu estarei orando e jejuando por 21 dias, ok? Então, tá aqui, você pode baixar no meu site, nós vamos orar por uma vida extraordinária. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a vida extraordinária é o que Deus tem para nós. Não estou falando que não teremos desafios, mas Deus tem o melhor para nós e nós vamos orar por isso, por 21 dias. E eu gostaria que você entrasse de cabeça nesse propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E um detalhe, nós vamos tentar fazer toda essa campanha, todo esse propósito de oração. Você vai tentar estar ao vivo comigo na oração das 6. Se não conseguir um dia, tudo bem. Se não conseguir outro dia, tudo bem. Mas o que eu vou fazer para que todos consigam participar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a oração às 6 horas e 7 minutos em ponto, às 6 e 7 minutos. Eu vou fazer 15 minutos de oração. 15. Vou reduzir o tempo da oração. Para quê? Para que você não se atrase para o seu trabalho, para os seus compromissos, certo? E nós vamos ficar ao vivo durante toda a oração, durante os 15 minutos da oração. Eu vou diminuir para que a gente consiga estar todos juntos do início ao fim. E nós vamos fazer isso como propósito. E tanto eu vou fazer isso na oração da manhã, como na oração da noite.
Vai ter algum dia que você talvez não vai conseguir fazer junto comigo? Não tem problema. Mas você vai tentar, na grande parte dos dias, estar no horário comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, ok? Então eu vou diminuir para 15 minutos de oração, vai ser rápido, mas vai ser um compromisso que nós vamos estabelecer com Deus. Foi isso que Deus tocou no meu coração de fazer. E eu quero convidar você a entrar nisso. Amém? Então é um propósito de oração. Vá lá no meu site www.vinicius07.com.br, baixe para você, certo? Essa planilha aqui da oração da vida extraordinária é gratuito, como eu disse. E se não conseguir, faz aí em folha em branco, mas não deixa de apresentar diante de Deus, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também quero falar rapidamente para você a respeito dos nossos devocionais, que estão nos dando muita alegria. O tanto de gente que está fazendo devocional. Os 2 devocionais somam mais de 700 orações. Vai abençoar você com orações, com direções. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também agora tem o Café com Jesus Kids, que eu acho que eu não peguei para mostrar aqui para vocês, mas está tudo lá no meu site. Você pode adquirir e já começar, sabe, uma vida com Deus diferente, começando o seu dia na presença do Senhor, certo? E quero convidar todos vocês, amanhã eu vou estar ministrando às 9 da manhã, aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar conosco e, no final do culto, eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. A nossa fé é que Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura e eu já vi muito milagre na minha vida. Muito. Eu sou grato a Deus por isso. E eu quero convidar vocês a estarem conosco. Amém? E quem vai estar no online, não perca a mensagem, porque essa mensagem Deus me dirigiu, vai ser tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar, mas antes disso eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Carla, que está aí me ouvindo. O Senhor está te dando um grande livramento, Carla. Eu vejo a mão do Senhor tocando a tua vida e o Senhor desfazendo. Sabe, muita coisa que foi feita e preparada contra a tua vida. O Senhor está quebrando isso, tirando esses laços que inclusive estavam perturbando você, estavam causando insegurança, você andava chorando muito. O Senhor está tirando essas coisas que estavam atacando você. Você não via, mas eu vi como se fosse um cordão preto sendo cortado pelo Senhor. Amém? O Senhor também mostrou uma pessoa que está com muita dor aqui no lado esquerdo, entre o braço e o peito, sabe? Ela sente muita dor e eu vou orar por você, no nome de Jesus, para que Jesus te dê saúde, para que Jesus tire toda a dor, ou se há algum outro problema, que haja cura aí no seu coração, em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa chamada Ingrid, que está enfrentando um grande desafio financeiro e na saúde. O Senhor está quebrando agora amarras espirituais na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está te visitando. Tem uma empresa que tem na sua logo a palavra vida. A palavra vida. O Senhor está visitando essa empresa
está rompendo com barreiras nessa empresa, com inveja, com contrariedades. O inimigo se lançou para gerar divisões dentro dessa empresa, confusões. O Senhor está intervindo nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toque-os com Teu poder e com a Tua graça. E que cada família que está nessa oração junto comigo seja visitada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor, seja sobre essa casa, seja sobre essa família. Meu Deus, nós oramos e pedimos justiça do Senhor, quebrando correntes, desfazendo a maldade, desfazendo a obra contrária. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfaça agora, Pai, o plano do inimigo. Desfaça agora tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que for perda na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, dá sabedoria para ela, Pai. Mostra para ela uma saída em meio às situações que ela está, em meio a injustiças e até mesmo circunstâncias nos seus negócios, nas suas finanças. Mostra para ela um caminho, Pai. Mostra para ela como ela pode sair disso. Livra ela do mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida de cada pessoa. Eu oro pela cura também, física, emocional, de todo aquele que está doente. Nós cremos em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E declaramos, Jesus Cristo é da saúde. Em o nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Nós cremos que Jesus cura. Nossa fé está em Jesus. Oramos também para que todo o peso espiritual, toda a opressão que você tem sentido, essa opressão, esse peso, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, remova tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz opressão. Remova agora, Pai, de cima dessa pessoa e dá vitória a ela. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor remova todo jugo espiritual, todo peso, toda opressão, que essa pessoa seja livre, que sua casa seja livre, leve embora a ansiedade, leve embora as brigas, leve embora os conflitos, leve embora as confusões e dá vitória para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu apresento tua vida, tua causa diante de Deus, tua necessidade diante do Senhor, que o Senhor te visite, que o Senhor opere milagres em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção, seja um dia de milagres, um dia sobrenatural. Até mais e que Deus guarde a todos e lembre-se, segunda-feira também vou começar meu treinamento profético, que é um dos módulos mais importantes dentro da academia aqui no Global. Convido você a não ficar de fora. Deus abençoe a todos e até mais. E com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes respostas de Deus chegando. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, oramos por grandes respostas. Oramos apresentando a Ti nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas. Apresentamos a Ti decisões importantes que temos para tomar e Te pedimos, dá-nos resposta. Abre os céus de favor sobre nós e nos abençoe. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sim, Jesus, reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos a nossa limitação. Sabemos e temos informações do aqui, do agora, mas somente o Senhor conhece o futuro. Somente o Senhor conhece o amanhã. Somente o Senhor conhece o que está por trás do coração do homem, por trás das portas, por trás das oportunidades, e não queremos errar, não queremos falhar, queremos Te agradar,
e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo do vivo Deus, guia os nossos passos, nos dirige em todas as coisas e nos livre da maldade, nos livre do homem mau, da obra do caçador, de todo espírito de inveja, de contrariedade, e declaramos por terra agora as existências espirituais, declaramos por terra tudo aquilo que vem contra nós e oramos que por 7 caminhos bata em retirada. Nossa casa pertence a Ti, nossos filhos pertencem a Ti, nosso cônjuge pertence a Ti, a nossa vida, Jesus, pertence a Ti. Invocamos Teu santo nome, Jesus. Invocamos Teu santo nome e pedimos a cobertura do sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida. Que no dia de hoje as portas certas se abram, as pessoas certas, as conexões certas, os lugares certos venham para o nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa agora com o Teu poder. Toque-os, Jesus, toque-os. Invocamos a presença do Espírito Santo aqui e pedimos, nos abençoe. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossa vida. Sim, Senhor, que a Tua presença encha agora essa oração. Que a Tua presença encha essa oração. Que nossas vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Toque-nos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus, a nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, naquele que cura, naquele que curou cegos, que levantou paralíticos, naquele que transformou a vida de homens e mulheres. Senhor, nós cremos no poder da salvação, no poder do Evangelho, e que agora todo tipo de corrente espiritual seja quebrada, todo tipo de jugo seja desfeito, toda ansiedade vai embora, toda depressão vai embora, toda dor na alma vai embora, todo sofrimento acabe no nome de Jesus. Sim, nossa esperança está nele, Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa esperança em Jesus. Nossa fé está sendo colocada em Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode. E oramos, Pai, mais uma vez, traga grandes respostas para nós. Dirige-nos e seremos guiados para a perfeita vontade de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e hoje eu tenho uma palavra que vai te ajudar muito, principalmente se você tem decisões importantes para tomar na vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Sempre gosto de começar as orações da manhã com testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus. Que muda vidas é Jesus, que muda corações é Jesus. Então coloque a sua fé em Jesus. É por isso dos testemunhos, para que você coloque a sua fé nele. A Adriana escreveu assim: quero dar o meu testemunho, a sogra da prima do meu esposo foi curada de um câncer. Compartilhei o link das orações, ela acompanhou as transmissões e Deus a curou. Conheci o seu canal através do meu pastor, que colocou o link no grupo da igreja e desde então te acompanho dia após dia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe, Adriana. Olha só a importância de compartilhar. Também o pastor dela compartilhou no grupo da igreja. Que maravilha, que bênção. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus e declarar aí: Jesus cura? Diga assim comigo: Jesus cura. Declare aí com toda a sua fé: Jesus cura. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria de fazer escolhas certas. A nossa vida é uma soma de decisões certas e erradas.
Agora, se na vida você decidir mais certo do que errado, o resultado vai ser bom. Eu vejo pessoas perdendo tudo por más decisões. Tomou uma decisão que custou o casamento. Tomou uma decisão que custou o emprego dos sonhos. Tomou uma decisão que levou a empresa para a bancarrota. Tomou uma decisão que fez perder anos no vazio, no limbo, porque não consultou a Deus. Eu estou convicto e tenho vivido isso há muitos anos na minha vida. Primeiro, aprendi a ouvir a Deus para tomar as decisões certas, a consultar a Deus, a orar antes de tomar decisões. E isso começou a dar certo na minha vida. Quem me conhece e conhece a minha trajetória, conhece a minha vida, bem, só o meu testemunho de vida, eu nunca escrevi uma biografia, mas eu gostaria de um dia, daqui a alguns anos, quem sabe, escrever uma biografia. Porque a minha vida é um testemunho real do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que começa a decidir certo. E eu tomei decisões certas que me conduziram a viver coisas que, para mim, sabe, era um sonho, mas assim, muito distante. Tão distante da Terra quanto a Lua. Eu não imaginava, eu não tinha esses sonhos, sabe, de viver coisas maiores, porque a minha realidade era outra. E Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu vivi o extraordinário de Deus, tenho vivido, na verdade, o extraordinário por decisões acertadas, guiadas por Deus. Várias e várias vezes o Senhor falou comigo, me mudou de rota, me mudou de direção e sempre ouvi o propósito do Senhor. E ao longo dos anos, aconselhando pessoas, bem, no meu último evento, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Itália, tinha gente do Paraguai, enfim, eu tive um evento em Roma esse ano e nós tínhamos mais de 20 representantes de países da volta, mais de 20 países representados no meu evento. As pessoas vêm para se aconselhar comigo, eu já atendi grandes autoridades, grandes empresários, pessoas que eu nunca comentei aqui com vocês, ajudei elas a tomarem decisões importantes. Porque eu compreendo hoje que nós precisamos tomar boas decisões. Nós fizemos um pequeno estudo sobre a situação econômica dos brasileiros e há muitas pessoas endividadas. Há muitas pessoas que, por tomarem decisões erradas, e algumas até não foi decisões erradas, foi porque, sabe, não tinham conhecimento que existia uma rota melhor, acabaram se afundando em dívidas, maus negócios, empresas que fecharam as portas por más decisões. Eu quero mostrar uma coisa para você. Em João 16:13, a Bíblia diz: "Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir." O Espírito Santo, quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado por Jesus. Jesus disse: "Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade." Em toda a verdade. Ou seja, quando você está prestes a tomar uma decisão, quem sabe a verdade, quem sabe o que é vida, quem sabe o que de fato está por trás daquela decisão, se chama Espírito Santo. Ele tem todas as informações do céu. Você sabe que se uma pessoa quiser ficar rica hoje, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar,
Existe uma coisa que, se ela tiver, ela pode enriquecer em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Aí você pergunta, qual coisa? Informação. Se alguém tem informação sobre algo, essa pessoa pode enriquecer. Se ela tem a informação de como algo é fabricado e ela replicar aquilo, ela vai ter sucesso. Se ela tiver a informação de como entrar no mercado financeiro e de como jogar no mercado financeiro, ela vai enriquecer. Por quê? Porque informações enriquecem. Agora imagina você ter acesso àquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe todos os caminhos, aquele que vê por trás do coração do homem, aquele que sabe as ondas de crise, aquele que sabe as ondas do momento, as ondas da tecnologia e tantas outras coisas. O Espírito Santo sabe tudo isso. E se nós aprendermos a consultar a Deus para tomar as nossas decisões, para andarmos no caminho certo, nós vamos viver a vida plena, a vida tão sonhada. E digo mais, não só a vida sonhada, mas assim como Deus fez comigo e assim como Deus tem feito com milhares e milhares de pessoas, Deus pode fazer com você. Deus pode fazer com você, ou seja, Deus pode te surpreender, levando você, sabe, a um nível que você nunca imaginou, porque todo banco de dados do céu, todo banco de dados do céu está no Espírito Santo. Você já ouviu falar de data center? Você já ouviu falar que existem lugares que armazenam informações de empresas, informações de pessoas, dados que são sigilosos? Bem, como que funcionam esses lugares? Esses lugares armazenam informações, eles cuidam daquilo que é precioso. É como se fosse um cofre digital. Bem, o Espírito Santo, ele armazena todas as informações daqui dessa terra. Ele sabe todos os caminhos, Ele sabe as portas, Ele sabe as pessoas, Ele sabe como você vai romper, Ele sabe como você pode avançar, Ele sabe quem você deve contatar, Ele sabe se você deve entrar nessa parceria, Ele sabe se você deve entrar como sócio nesse lugar, Ele sabe todas as coisas. Aí você diz, não, eu tenho me dado bem nas minhas decisões, eu estou prosperando, eu estou crescendo. Bem, entenda uma coisa. Tem caminhos, a Bíblia diz, que parecem bem ao homem, mas que o final deles é caminho de morte. Nem sempre um caminho que para você parece favorável financeiramente, ele é um caminho bom. Porque tem caminhos que ao homem parece que é joia, porque está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está comprando casa, está investindo em imóveis, está podendo ter uma liberdade financeira, mas está perdendo o casamento, está perdendo o filho, está perdendo a alegria de viver, está se afundando em dor, em sofrimento, em vícios. Por quê? Porque foi uma decisão acertada financeiramente, mas ela não é uma decisão 100% de Deus, porque está levando você ao caos emocional, está levando você ao caos no seu relacionamento. Agora, e se eu disser para você que o Espírito Santo sabe aonde tem tudo isso que você precisa, ou seja, o pacote completo, o pacote full, o melhor de todos, porque há caminhos que são muito similares, há decisões que você está prestes a tomar, sabe que os dois lados da moeda são interessantes, mas somente o Espírito Santo sabe o lado certo para você. Há pessoas que, sabe, eles procuram viver uma vida plena, mas eles se esquecem que a vida plena está escondida em Cristo, na sabedoria divina, no Espírito de revelação. Então eu quero que você entenda, devemos permitir que a paz de Deus seja o árbitro em nossas vidas. Você faz negócios sem paz, você toma decisões sem paz, você escolhe caminhos sem paz, você entra em situações que não era para você entrar sem paz, sem paz.
E você acaba negando muitas vezes a direção do Espírito Santo que está lhe guiando. A paz de espírito é eu posso dizer, das sinalizações do céu, se você deve prosseguir com aquilo ou não. Eu já estava, a ponto de fechar contratos de parceria, fechar contratos de negócio, e na hora de sair de casa, o Espírito Santo me alertar, eu perder a paz, eu perder a alegria. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo que habita na nossa vida, quando você aprende a ouvi-lo, quando você aprende a discernir a voz de Deus, você nunca mais caminha do mesmo jeito. Porque você sabe que o Espírito Santo, ele vai sempre lhe pegar pela mão e ele vai lhe ajudar a atravessar a rua de maneira segura, sem você se preocupar. A fé é algo muito poderoso, mas até a fé sem a direção de Deus, ela se torna perigosa. Você pode ser uma pessoa, incansável na busca, na resiliência. Você pode ser o tipo de pessoa que combate mesmo. Quebra uma vez, levanta, constrói de novo, e quebra uma segunda vez, levanta e constrói de novo, e quebra de novo, e levanta e constrói de novo, e depois você constrói, uma história de sucesso, e pode parecer tudo muito bonito, e eu celebro você porque você é uma pessoa resiliente e glória a Deus pela sua vida, estou feliz por você. Agora vamos considerar uma coisa, e se você não precisasse quebrar nenhuma vez? Aí você diz assim, não, mas daí eu não aprenderia. Precisa quebrar para aprender, precisa sofrer para aprender, precisa sentir dor para aprender. Algumas coisas, sim, eu acredito que a pessoa precisa sentir dor para aprender. Mas se eu disser para você que você não precisa mais viver sentindo dor, você não precisa mais viver sentindo sofrimento. O que nos separa de uma decisão que pode mudar as nossas vidas para uma péssima decisão, para uma decisão de derrota, é uma direção. E o Espírito Santo tem a direção para as nossas vidas. Eu vim aqui, talvez eu não conheça muitos de vocês, mas quem me conhece sabe, eu tenho ensinado isso por anos. Eu tenho ensinado as pessoas a ouvir a Deus. E eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários, diga sim, escreva aí, usa teus dedos para teclar isso. Escreve aí, porque isso tem que ficar marcado, não só aqui na live, mas tem que ficar marcado na sua vida. O Espírito Santo, ele tem o caminho certo para todas as suas decisões. Eu não estou falando, para meia dúzia delas. Eu estou falando para todas as decisões. Eu quero falar para você que talvez tenham te enganado ao dizer que Deus está distante. Talvez até hoje você diga assim, não, Deus não me responde. Não é que Deus não te responde, é que você não está ouvindo o que Deus está falando. E eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a ouvir o Espírito Santo. Amém? Você quer aprender a ouvir o Espírito Santo? Você quer aprender a ser guiado por Deus? Glória a Deus. Então, renda-se à palavra, renda-se à oração e procure andar mais perto do Espírito Santo e você ouvirá. Agora, se você quiser se aproximar de nós e quiser estar nesse ambiente onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, em janeiro agora de 2026, nós teremos uma escola que se chama Escola de Profetas, mas ela é aberta a todos, não é para profetas só, não é o nome só, Escola de Profetas. É uma escola de 2 dias, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, vou receber preletor também aqui do Brasil. As pessoas vêm de todo mundo para que eu ajude elas a entender o que Deus está falando com elas. Então eu quero lhe ajudar. E se você quiser participar, lá no meu site, nós temos algumas vagas ainda da Escola de Profetas que teremos em janeiro. E você é nosso convidado. Se você
está sentindo que isso é para você e você quer começar o ano tomando decisões certas, então eu convido você a participar dessa escola, certo? Está lá no meu site o link e um detalhe, pode acabar as vagas até hoje, o final da tarde, tá? Pode acabar até o final da tarde hoje. Eu já tive escolas que eu fechei numa manhã, já tive escolas que eu fechei em 2 horas. Então, se Deus tocar no teu coração de estar conosco, se essa palavra está falando com você e você diz assim, eu cansei de tomar decisões erradas. E mesmo que você esteja morando em outro país, você sabia que todo domingo pessoas vêm de outro país para ficarem 5 minutos só ouvindo um conselho, eu ajudando elas a entender o que Deus está falando com elas. Porque, sabe, eu sei que esse é um caminho e você tem que aprender esse caminho. Por isso eu convido você a participar, amém? Inclusive o meu site está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Vem para essa escola, tá? Você vai ver como vai valer a pena. E também hoje, às 9h45, nós vamos ter a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. E você que é meu aluno na academia, não esqueça, às 9h45 eu entro ao vivo para ajudar você a encontrar o caminho. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para cada pessoa que está aqui a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas, amém? Manda aí para 10 pessoas essa oração. Porque as pessoas precisam aprender, que Deus tem um caminho certo para elas. Elas precisam saber que o Espírito Santo tem toda a informação. O Espírito Santo tem toda a informação. Se eu fosse você, eu buscaria o Espírito Santo a partir do dia de hoje. Amém? Ele tem toda a informação. Eu gostaria de ficar aqui por horas contando tudo o que aconteceu na minha vida para você. Amém? Sabe, tem pessoas que eles simulam resultados aí na internet. Mas eu não simulo, quem me conhece sabe o que Deus fez na minha vida. Eu sou autor de mais de 20 livros, são mais de 20 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Tive programa de TV por quase 3 anos na Band, na Rede TV. Estive com grandes líderes, inclusive líderes mundiais. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. E eu nunca imaginei que iria viver tudo o que eu vivi, ouvindo o Espírito Santo. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse domingo, minha esposa e eu estaremos ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A partir de hoje, a minha esposa estará assumindo uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou dar todo o apoio para ela. Ela é uma excelente pastora e tanto eu quanto ela seremos voluntários na igreja. Não queremos salário da igreja, queremos só ajudar. Amém? Eu vou dar o apoio que ela precisa. E se você quiser participar domingo às 9 da manhã, teremos um grande culto aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur. O número, se você me perguntar, eu esqueci de novo, mas eu vou gravar o número aqui da igreja para poder falar para vocês do número, mas eu estou sempre esquecendo, tá? Mas é na Rua Carlos Ur, perto da Honda,
Você vai encontrar domingo às 9 da manhã, ok? Muito bem. Deixa eu orar por você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Amém? Ainda que você, eu gostaria muito que você viesse à Escola de Profetas, que será em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Mas se você não vir, pelo menos grave isso. Conhecer o Espírito Santo tem que ser a meta da sua vida. Amém? Tem que ser a meta da sua vida. Ele vai lhe guiar a toda a verdade. Vamos orar? Doce e amado Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. E eu sei, Pai, que há pessoas que estão muito perdidas e que precisam de uma direção. Há pessoas, Pai, que entraram em problemas graves por uma decisão errada, estão vivendo 1000 dias de dor. Por isso, Pai, eu oro agora para que essa pessoa veja a oportunidade de Deus de mudar de situação, que ela busque o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos e sabemos que o Senhor tem toda a direção para as nossas vidas. Livra-nos do mal, livra-nos do laço do inimigo, livra-nos daquilo que é contrariedade, livra-nos daquilo que é mal, livra-nos daquilo que é para perda. E oramos em nome de Jesus Cristo, para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todos os atrapalhos, que caia por terra agora todo medo, toda insegurança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Nós colocamos a fé em Jesus Cristo e cremos: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva, e oramos para que a luz de Deus desfaça as trevas, desfaça agora as correntes malignas, tudo aquilo que é mal seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê alívio aos cansados, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão sentindo uma opressão, que a paz de Deus entre agora na vida delas, a paz de Deus ministre no interior delas, que cada fibra do seu ser sinta a presença de Deus agora, sinta o toque do Espírito Santo, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti, no nome de Jesus, seja tocado pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado, e que o nosso dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado pelas maravilhas do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilha com 10 pessoas agora. Seja usado por Deus. Assim como você foi abençoado, abençoe. Que Deus te abençoe.